Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a Andréia Silva, ela que é presidente da Associação G14 e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a Lei 17.291 de 2020, que institui a Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Pólio. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, Thay. É um prazer imenso estar aqui e estou muito feliz porque a gente veio falar dessa semana de conscientização e olha, me surpreendeu como foi rápida a tramitação dela, que a gente deu início exatamente no dia 24 de outubro de 2019, foi apresentada essa lei e menos de um ano depois ela estava sancionada. Então, para nós é uma alegria, uma atenção tanto do legislativo, do deputado Freitas e também de todo o legislativo, que eu sei que foi aprovado por unanimidade, e também do governador que sancionou a lei. Então, muito obrigada a todos que tornaram possível que essa lei estivesse em vigor hoje. Exatamente, Andréia. Só para a gente contextualizar para quem está em casa, né? O projeto de lei, então, ficou pronto, né, para mostrar para os deputados e começou a ser discutido dentro da Assembleia Legislativa no ano de 2019 e agora no dia 6 de outubro de 2020 foi instituída a lei, né? Foi aprovada como lei, a Lei 17.291 do deputado Adalberto Freitas do PSL, então, que institui a Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Pólio, né? Eu acho que também é importante, antes da gente começar esse bate-papo, explicar tudo certinho para quem está em casa. E quem está em casa quer saber, né, Andréia, o que é a Síndrome Pós-Pólio? Você pode explicar melhor? A síndrome pós-pólio afeta as pessoas que já tiveram, que já foram afetadas anteriormente pelo vírus da polio e tem um histórico com o vírus e normalmente também tem uma sequela. A gente percebeu que até pessoas que tiveram poliomielite na infância e não ficaram com uma sequela importante, hoje estão apresentando os sintomas da síndrome pós-polio. E o que é isso? A polio, ela é uma doença que atinge o corno anterior da medula e dependendo do grau que ela atinge, ela pode deixar uma paralisia nos braços, nas pernas. Quando é mais grave, ela também atinge o pulmão e a deglutição. Infelizmente, esses casos mais graves, principalmente nos lugares mais distantes que não estavam aqui em São Paulo, as crianças não sobreviveram. Então, a gente tem poucas pessoas com uma sequela super grave. A maioria das pessoas que tiveram polio tem uma sequela em membros inferiores, né? Tem pernas afetadas, algumas têm braço afetado, e conviveu a vida inteira com essa deficiência física. A gente achava que tudo tinha passado, porque se considerava que depois que você venceu o vírus, que você ficou com a sequela, que você fez a fisioterapia, que você se adaptou a essa situação, você não ia ter uma surpresa. Mas, na verdade, a síndrome pós-pólio, ela é a doença neurológica associada à pólio. A pólio não deixa só uma sequela física, ela deixa uma doença neurológica, uma sequela neurológica. E ela, parece que o impacto dela é depois de 30, 40 anos depois da pólio lá atrás. Então, as pessoas, quando estão nessa idade, por volta de 30, 40 anos, começam a sentir esse efeito da síndrome pós-pólio, que é uma nova fraqueza, pode ter problemas de sono, pode ter um frio intenso, que a gente chama de intolerância ao frio, ela pode ter outras condições que são debilitantes. Tá certo. Só para a gente também explicar melhor para quem tem casa, mas provavelmente quem tem casa também lembra como eram as campanhas, né, de vacinação contra a poliomielite nos anos 90, principalmente, né? Tinha uma campanha aí muito forte. Hoje em dia também tem as campanhas de vacinação, que todo mundo lembra, que a poliomielite é mais conhecida como paralisia infantil, né? E
ela, né, diz a lenda que foi erradicada no Brasil em 1989, né? Não, Mas a ela gente foi. sabe. A gente não tem a presença do vírus selvagem, né? Tem uma Uhum, diferença do vírus selvagem. Tal. Então, no Brasil, realmente não tem casos desde 1989. uhum. Até existe um número por milhão que pode ser que a vacina cause algum efeito colateral. Entretanto, hoje a vacina é totalmente segura. Não tem forma de uma criança hoje ser infectada pela vacina, até porque o Brasil adota a dupla vacinação, então ele faz a primeira vacinação com a Salk, que é vírus inativado, ou seja, não tem a menor possibilidade do vírus provocar paralisia, e depois é feita a vacinação com as gotinhas da Sabin, que é mais por uma questão de imunização de rebanho, né, porque ela Uhum. imuniza o ambiente também. Mas realmente não tem casos desde 1989. Quer dizer, tem 30 anos. Esse Numa ano é o pesquisa rápida aqui, 31º. eu vi que o último caso registrado foi na cidade de Souza, na Paraíba, em 1989. Depois desse ano, pouco se ouviu Sim, falar a respeito da enfermidade, né? Que fez 26 mil casos no país entre 1968 e 1989, né? sim. Você vê que aí não estão contados os casos anteriores a 68. A vacina Uhum, foi disponibilizada a partir de 55, mas no uhum. Brasil ela chegou só depois, porque os Estados Unidos foi o primeiro país que vacinou. Então, ela foi desenvolvida em 55, mas olha, até os anos 60, 62, eu acho que o Brasil começou a vacinar. Eu sou de 68, as campanhas de vacinação ainda não eram muito eficientes, e eu acho que elas só começaram a ser eficientes de verdade em 1980. Olha só que terror. A gente já tinha vacina e demorou, sei lá, então vamos dizer que de 55, 35 anos o Brasil demorou ou mais para conseguir fazer com que a vacina imunizasse toda a população. É tempo demais, né? É. Ainda É bem que muito hoje a tempo. vacina é distribuída aí gratuitamente, né, na rede pública. E o dia 24 de outubro, né, o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, também uma data escolhida aí pela Organização das Nações Unidas, para chamar a atenção também sobre a gravidade da doença, né, os riscos que ela pode ter, como a síndrome pós-pólio, né, que ela vem bem depois, como você falou, normalmente se manifesta aí no adulto já entre 30 e 40 anos, então realmente é importante falar sobre isso. A gente tem até na Assembleia Legislativa a frente parlamentar, né, da síndrome pós-pólio. E é importante mesmo, né, Andréia, essas políticas públicas voltadas também à síndrome pós-pólio, né? Quando a gente falou em ter essa semana, não foi só para falar da síndrome pós-pólio, porque é importante falar da síndrome pós-pólio, mas o mais importante é que as pessoas conheçam que os sobreviventes da polio existem, né? Que essa foi uma doença terrível. Ela foi um fantasma, assim, ela dava terror nos pais, porque você não tinha como se prevenir dela. E igual a gente está vendo aí, se você colocar aí no Google e fizer uma pesquisa, você vai ver que no verão, ela é uma doença que se manifestava mais no verão, os pais tinham medo de que as crianças fossem à praia, de que fossem à piscina, porque você não sabia como proteger teu filho. E aí o que você ia fazer? Trancar ele em casa? Era muito complicado. E o que a gente vê hoje é que os níveis de vacinação que teriam que estar mais de 90%, o melhor é que ele esteja em 95%, estão assim 50%, 60%. Como é que a gente vai manter uma possibilidade de realmente proteger nossas crianças se as taxas de vacinação estão tão baixas? A gente está louco por uma vacina agora para a Covid, para voltar à vida normal. A vacina da polio está aí, está disponível, e não dá para entender por que as pessoas não vacinam. Então, falar uma semana que a gente vai falar sobre síndrome pós-polio, a gente está trazendo à tona essas pessoas que sobreviveram à polio, que hoje estão nessa faixa de idade, né, com mais de 30 anos. É, o,
esqueci o nome dele, o rapaz que pegou a polio, e é o último caso de polio, ele tem 32 anos hoje, é o Davidson. Ele tem 32 anos, então ele deve ser o caso mais jovem de polio, né? É o que é pouco tempo. Quando eu vejo uma pessoa com 30 e poucos anos que teve polio, eu me assusto. Nossa, como que ainda tem gente com 30 e poucos anos com polio? Mas tem. E se a gente não cuidar dessa situação, a polio vai voltar. Não é que ela pode voltar, ela vai. Ela só não está por aí porque ela, ela, ela foi abraçada, né? A campanha de vacinação foi abraçada e as pessoas realmente se imunizaram. Mas com essa facilidade de viajar, e você tem esses movimentos dessas populações hoje que de refugiados que realmente não conseguem cuidar muito dessa questão da vacina. Como é que você vai fazer uma campanha numa população aí que está em pé de guerra? É mais complicado. Então, se uma pessoa dessa vem como refugiada e traz o vírus para cá e você tem uma população que não está protegida, o que faz? O vírus, ele encontrando uma porta, ele entra. A gente está vendo aí, né? A gente pode achar que não tem problema, vamos sair, vamos passear, vamos viajar, dá problema. Então, a gente acha que falar de síndrome pós-pólio vai abrir os olhos da população com relação à própria pólio, se proteger mais. As crianças precisam conhecer o que é a pólio, o que foi. Acho que cuidar dessa população enquanto eles são mais jovens e que eles são mais permeáveis, né? Porque hoje tem um povo aí contra a vacina que é difícil de entender. Exatamente. E eu acho que nessa semana a gente pode fazer isso. Se aliar às outras secretarias, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, e falar sobre esse assunto. O deputado Adalberto Freitas, né, que é autor da lei, ele bate muito na tecla, né, da gente, não só da síndrome pós-pólio, não só da pólio, mas ele sempre fala com relação a outras doenças, como é importante a mídia e é importante que ainda continue se falando, né, da prevenção de diversas doenças. E aí eu me lembro muito mesmo, nos anos 90, como se falava da paralisia infantil, como tinha realmente na televisão, você ligava a televisão no intervalo de novelas, se falava muito sobre a importância da vacinação, tinha aquela campanha do Zé Gotinha, que hoje realmente a gente vê pouco, né? Como você falou, a gente tem esses movimentos hoje também contra as vacinas, não é só contra a vacina da poliomielite, que é uma doença grave, né? A gente não pode arriscar realmente a vida de uma criança, ou então se sobrevive com sequelas graves. E falar de outras vacinas também. A gente sabe que realmente hoje em dia existem esses movimentos, embora hoje não dá para entender, como você mesma disse, para a gente matricular uma criança na escola, a gente tem que entregar lá a carteirinha de vacinação com a caderneta completa, mas ainda assim a gente vê muitos pais nesses movimentos que não vacinam as crianças, né? Você vê, esse ano, bebês não tinham sido vacinados. Até por causa da pandemia, não sei, as mães ficavam com medo de tirar as crianças de casa, mas você vê, não tem sentido. Não tem sentido arriscar, porque você precisa estar com essa questão da imunização bem segura. E a polio é muito, muito grave. Assim, olha, não tem glamour em ser uma pessoa com deficiência, tá? A gente tem muitas barreiras. Eu posso dizer que eu tive uma vida digna, eu sou uma pessoa que tem uma vida digna. Muitas pessoas com deficiência, sabe, conquistaram o seu lugar, mas não tem porquê você não proteger de uma coisa que tem proteção. É impossível para mim. Sabe, eu vou dizer para você que meus pais, eu não tomei a vacina, meus pais não tiveram medo da polio. Minha mãe disse que ela não conhecia nada sobre a polio e eu morava em Macapá, quer dizer, um local que não tinha campanha de vacinação. Meus pais estavam fazendo um trabalho lá, eles são aqui de São Paulo, mas estavam fora de São Paulo, e a minha mãe disse que não se ouvia falar em polio. Depois ela percebeu que é porque as crianças lá morriam muito cedo, a mortalidade infantil no Macapá naquela época era muito grande.
tinha aquela cultura da criança não vingar. Eles nem sabiam por que a criança morreu. Então não se falava morreu da polio, porque a polio ela parece uma gripe, do jeito que vocês estão vendo que é a Covid aí, que começa com uma gripe, com uma febre, é assim que a polio começa. Não parece qualquer coisa, você não acha que é uma coisa grave. A criança começa a ficar enjoada, não quer levantar, você acha que a criança não, sei lá, né, tá manhosa, e não é, é porque ela está perdendo os movimentos. Quando perdeu os movimentos, já ferrou. E aí, então minha mãe não percebeu que era uma coisa tão importante. Ela conta que um pouco antes, eu peguei a polio em dezembro, a gente estava para vir para São Paulo para o Natal, e acho que era, sei lá, outubro, e ela falou para o meu pai, nossa, tem que vacinar, a gente tem que sair daqui, buscar um lugar. Como eu tinha que pegar um avião para ir para Belém para vacinar, meu pai falou, não, é muita coisa ir lá para Belém só para fazer isso. Vamos, quando a gente for para São Paulo, a gente vacina lá. Não deu tempo. Então, porque você não conhece, porque você não vê, porque você se sente seguro, aí você abre a porta para uma coisa dessa que você poderia ter evitado se você fosse um pouco mais consciente do perigo que tem. Exatamente. E o fato dela ter sido erradicada, eu acho que tirou um pouco esse medo da população, né? Às vezes a população não para pensar que pode estar aqui de novo e o fato de não estar vacinado, você pode pegar e pode acontecer. Então, é importante mesmo esse tipo de lei para lembrar as pessoas que existe ainda e que foi erradicada porque as pessoas se vacinaram. Então, o importante é que a gente continue se cuidando, continue se vacinando, Sim. né? Quando eu era criança, todo mundo que olhava para mim falava, nossa, você teve pólio? Era uma coisa que a pessoa olhava e sabia. Por quê? Porque conviveu com aquilo. Hoje, uma pessoa olha para mim, se ela tem menos de 30 anos, ela com certeza não tem ideia do que aconteceu comigo. Porque pólio nem... Hoje nem os médicos, sabia? A gente vai ao médico, se o médico é mais jovem, ele entrou no curso de medicina nos últimos 40 anos, no curso de medicina não se fala de poliomielite. Eles não estudam mais. Então, como é que a gente vai cuidar da população sobrevivente se ninguém fala mais nesse assunto? É realmente como se a gente não existisse. Vamos comemorar, né, que está tudo erradicado, mas esquece que tem uma população inteira que sobreviveu, graças a Deus, né, que não morremos. Essa mesma população é a que lutou por direitos de igualdade, de acessibilidade, tudo que hoje tem com relação à pessoa com deficiência, inclusive na Constituição, que só a partir de 1988 é que foi falado que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos das outras. Porque até então a gente era considerado pessoa que nem tem condição de decidir a própria vida. Antes de 88 você não era nem um cidadão. Então, nós aqui lutamos por tudo isso, porque foi uma população grande, como você viu, né? 27 mil pessoas, é bastante gente. Então, essas pessoas foram falando, não, a gente quer ir para a escola, a gente quer ir para o shopping, nós gostamos de ir ao restaurante, a gente quer ir na balada, a gente, quando vai ao médico, quer ter acessibilidade, nós queremos participar da vida pública. Então, tudo que tem aí, se você for olhar, tem o dedo de alguém que teve pólio e que visibilizou toda essa situação. E, Andréia, assim, me corrige se eu estiver errada. A síndrome pós-pólio, então, ela pode aparecer de uma forma... É uma forma aguda da doença que aparece muitos anos depois em até 70% das pessoas que tiveram poliomielite, é isso? Não quer Não, dizer ela que não é a todas as forma pessoas... aguda. A forma aguda, não, a forma aguda é a que o vírus causa e o vírus já não está mais presente. Então, não é uma reativação do vírus. Entendi. Deixa eu ver se eu te explico. O vírus afeta o neurônio motor. O neurônio motor é o responsável pelo movimento, por isso que ele causa paralisia, certo? Então, o que acontece? A gente tem uma plasticidade neurológica, que é uma defesa do nosso corpo, que o vírus vai lá e destrói o movimento, digamos, do braço. Então, a criança perde o movimento total. Se você falar com as pessoas que tiveram pólio,
ou com os pais, né, ele vai dizer que na época a criança ficou molinha, não, você pegava a criança, parece que virou uma gelatina, virou uma boneca de pano a criança. Por quê? Porque o músculo não reage, porque ele não recebe o estímulo do neurônio motor. Né? É como se fosse um cabinho elétrico que leva a ligação do cérebro até aquele membro que quer mexer. Ele desliga, e aí o que acontece? A gente tem centenas de fiozinhos que fazem, né? Cada movimento que você faz é um fiozinho que tem lá do neurônio no músculo. O que acontece? Se tem o neurônio mais pertinho que sobreviveu, ele ramifica, ele faz assim, ele é um assim que vem e parece um ramo de uma árvore, uma raiz de uma árvore. Ele joga assim várias pontas até ele atingir aquele músculo que não recebia nenhuma enervação. Aí você consegue fazer um movimento que você não fazia, porque você foi estimulado, você tem essa inervação por outro neurônio, e então você não vai ter a mesma força, mas você consegue fazer algum movimento. Então as pessoas conseguiram, usando o aparelho, caminhar, usando um dispositivo, consegue ter função. O que acontece na síndrome pós-pólio? Esse neurônio, que foi super exigido, é como se ele ficasse cansado, ele começa a perder essas perninhas, essas raízes, né, que ficaram mais distantes da onde ele tinha que atuar. E aí, como ele vai perdendo esse contato com o músculo para de atuar. Então, por isso que dá essa nova fraqueza. Então, a pessoa fazia um movimento e, de repente, ela perde esse movimento. Mas não é porque o vírus atingiu de novo, é porque ele não tem mais o neurônio motor. Ele perdeu a inervação do músculo. E aí ele vai desligando. E ele vai desligando no corpo inteiro. Se a pessoa ela foi feito essa inervação no corpo inteiro, e hoje a gente vê que tem gente que diz, eu tive pólio na perna esquerda. Quando faz eletroneuromiografia, você descobre que não, que a pessoa tem pólio no corpo inteiro. Mas aonde ela ficou com uma sequela aparente maior foi na perna esquerda. Mas ela vai ter problema nos braços, na coluna, nas duas pernas, geralmente. Às vezes também afeta a deglutição, afeta o aparelho respiratório. Só que num primeiro momento não ficou uma sequela grande ali. Mas quando vem a síndrome pós-pólio, então você volta a ter aquela paralisia inicial, né? Que você conseguiu vencer ela por causa da plasticidade neurológica. Na verdade é isso, porque aquela paralisia mais importante, ela está lá de alguma forma no seu corpo. Só que você não consegue mais que o corpo dê seu jeitinho para fazer você ter função ou se mexer de alguma maneira. Então é isso. Entendi. É bom que fica bem claro para quem está em casa, então, que não é uma mutação aí, né, da polio, e sim uma sequela, né, que aparece em anos depois, algo que você já tem. Uhum. É que ninguém entende, porque a gente sempre deu jeito, fez as coisas, melhorou. Tem gente que fez muita fisioterapia, realmente melhorou bastante. Mas o que acontece? Você vai perdendo função e vai perdendo muito devagarzinho. Não é que desliga tudo de uma vez. Até tem gente que desliga tudo de uma vez. Mas normalmente vai desligando ao pouco. Então um dia você deixa o copo cair. Mas eu segurava o copo, agora eu pego o copo na mão, pareço boba. Né? Não tenho a força para segurar o copo. Que estranho. Eu vou subir um degrau, eu bato a ponta do pé no degrau, porque eu não tenho mais o controle de subir o degrau certinho. Todo mundo faz isso. Você olha ali quanto que é o degrau, você põe o pé certinho, o corpo faz esse cálculo. Mas como a gente vai perdendo o ajuste, você não consegue mais subir a escada. Você está andando, de repente você não consegue mais vencer um probleminha que tenha na calçada, porque o teu corpo não ajusta mais. Então, a primeira coisa que as pessoas falam é: eu comecei a cair. Eu não caía, de repente comecei a cair, comecei a quebrar as coisas. Eu vou lavar o cabelo, eu fico super cansada. Por quê? Porque você põe o braço aqui em cima, né? E a gente não percebe como lavar o cabelo é uma coisa que demanda energia. Então, as pessoas começam a falar: nossa, de repente não consigo mais lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo, fico exausta, tenho que sentar e descansar. Mas você põe os dois braços para cima, você faz aquilo durante 10 minutos, né?
lava, enxagoa. Então, são coisas bobas, mas que você começa a perceber que alguma coisa mudou. E aí a pessoa está desse jeito, e a família fala, nossa, ficou preguiçoso, não quer mais fazer as coisas, nossa, agora não quer mais, no meio da tarde não quer mais fazer nada, senta no sofá e não quer fazer nada. Ah, a pessoa não quer mais trabalhar, olha só, fica inventando desculpa. Por quê? Porque a gente sempre fez. Então é muito cruel você não saber que tem uma doença que é neurológica, que ela vai comprometendo aos pouquinhos e que você, aquilo que você conhece como certo, já não tem mais. E a gente tem encontrado isso. Imagina, aí vem depressão, porque a pessoa não consegue fazer as coisas, não consegue trabalhar direito. Quando você fica muito cansado, até os seus neurônios cerebrais mesmo, memória, atenção, eles também dão uma desligada, porque teu corpo começa a entrar em falência, né? Ele faz isso. Ele começa a desligar para você descansar. E a gente percebe essas situações. E por isso, então, é importante, né, essa lei, e vocês lutaram muito para que a gente continue, então, falando nessa semana aí de conscientização da síndrome pós-polio, para que continue se falando da poliomielite, né, e continue se falando também das pessoas que sobreviveram e que elas ainda passam por dificuldades e problemas, e para que todo mundo ainda entenda sobre isso, né? O mais legal é que a lei ela coloca aí os parâmetros, né? Que é para dar visibilidade e também para ter um atendimento digno para essa população. Então, assim, eu me senti muito acarinhada pela forma como ele foi colocado. E eu digo que quando a sociedade investe na pessoa com deficiência, ela está investindo nela mesma. Ela não está fazendo isso pela gente, ela está fazendo por si mesmo, porque todo mundo quer envelhecer. A gente fala, eu quero. Mas a gente quer envelhecer com qualidade. Ninguém quer ficar velho e ficar trancado em casa. Ninguém quer chegar aos 80 anos e aí não poder mais ir na formatura do neto, não pode ir mais na festa de aniversário. Por quê? Porque talvez com 80 anos essa pessoa precise de uma assistência para locomoção. Ela precise de um banheiro adaptado, ela precise até de uma cadeira de rodas. Hoje a gente vê os idosos com as scooters passeando por aí, e aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, simplesmente os idosos tomaram conta. Na Flórida, todo mundo tem sua scooter, seu carrinho, e eles saem, passeiam e usam. Então, eu penso que esses idosos, quando eles eram jovens, eles nunca se preocuparam com essa questão da mobilidade. Quem se preocupou com isso fui eu, que tive que lidar com a deficiência durante a minha vida toda. Então, a gente correu atrás dessas questões da mobilidade, da acessibilidade, e hoje todo mundo usufrui. Então, eu fico feliz de ver que essas pessoas podem usufruir da vida por uma coisa que eu lutei, mas hoje, quem é jovem e também luta para que a acessibilidade seja melhor, quem sabe, né, algum dia a gente tenha uma São Paulo como é na Flórida, onde você possa pegar uma scooter e ir aonde você quiser, uma cadeira de rodas e visitar a cidade inteira e entrar nas lojas e sempre ter essas condições como tem nos Estados Unidos. Olha que bom que seria para todo mundo. Isso é bom para as mães que têm o carrinho de bebê, isso é bom para quando a pessoa sofre um acidente ou precisa fazer uma cirurgia no joelho, ela sabe que ela vai ter condições de continuar fazendo de tudo. E se todo mundo investir em acessibilidade, em inclusão, a minha vida e a vida de todas as pessoas com deficiência vai ser muito melhor também. Tá certo, André. A gente chegou aos minutinhos finais do nosso programa. Eu sei que a gente tinha muita coisa para explorar, então por isso eu já te convido para um programa parte 2, para a gente falar um pouquinho também da Associação G14, da importância do trabalho de vocês. E também você contar um pouquinho mais ainda da sua história, que eu imagino que você deve ter muita coisa para passar para quem está do outro lado e às vezes está passando também por algum problema, né? Também pela síndrome pós-polio. Então,
Já te convido aí, aqui no ar mesmo, para um programa parte 2 sobre isso, para a gente conversar mais um pouquinho sobre um assunto tão importante, deixar todo mundo ligado, né? O quanto é importante aí essas campanhas de vacinação. E eu quero deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Thay, é tão importante o trabalho de vocês, sabe que esses dias chegou uma pessoa até a gente e ele falou, sabe que eu estava procurando, e aí foi na TV Alesp que eu vi um programa que você fez com a doutora Cari, e aí eu vi o nome, Associação G14, comecei a procurar e cheguei até vocês, e eu estou bem contente, porque eu tive acesso a todas essas informações. Então, vocês fazem um trabalho super importante. Muito obrigada pela parceria e pela oportunidade que a gente sempre tem aqui de falar sobre esses assuntos que são interessantes para nós, mas para a população toda. Obrigada, Thay. Eu que agradeço. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.